Na tua opinião, na tua forma de ver, você acha que inveja pega? Ou se alguém fizer uma macumba, fala-se tanto em macumba, feitiçaria, olho grande, essas coisas. Será que essas coisas pegam? Será que isso pode pegar nas pessoas? O que que você acha? Você já teve alguma experiência com isso, alguma coisa assim? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Isso está na Bíblia? É, tem algo parecido na Bíblia. E a gente quer falar sobre isso com vocês, tá bom? Será que pega, Di? Com certeza que pega. É, Se a pessoa não estiver debaixo da graça de Deus, debaixo da bênção, proteção de Deus, não adianta ficar dizendo que não pega o que pega, né? é. Porque tem pessoas às vezes que ela fala, não, porque Deus é comigo, mas ela é só falácia, né? Porque na verdade ela não está buscando a Deus, ela não tem a proteção de Deus, não busca a proteção de Deus, e ela se torna um alvo fácil, né? Não é que não pega só porque a pessoa não acredita. Tipo, eu não acredito, isso não pega. Pega, né? E... Mas será que existe esse negócio de inveja, de macumba, essas coisas? Existe. E como existe, né? A gente mesmo tem visto no nosso trabalho da igreja, né? Muitas pessoas que têm vindo na igreja que são vítimas disso. Estão Que sofrendo. estão sofrendo ou por macumba, por inveja, né? O chamado olho grande que fala, né? Olho É, gordo, sei lá como que fala. é, Entendeu? Que sofrem com isso o tempo todo. E a vida da pessoa ainda não vai para frente e a pessoa não sabe o que que é. Né? E eles é. dão um mal nesse sentido que está atrapalhando a vida dela. E tem pessoas que ela tem esse olho forte, né? Que é dela, né? No É caso. prático, é Né? uma coisa já que Que faz parte dela, parte entendeu? dela. Mas a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, né? Porque antes de nós entrarmos no texto aqui, na verdade a inveja, ela não é um sentimento, emoção. Às vezes alguém fica chateado com o outro porque tem inveja, o outro é invejoso, e ela fica chateada com a pessoa que tem inveja dela, que ela não faz nada e tal. Mas a inveja, eu entendi que é um espírito, a inveja não é um sentimento. A pessoa nem é culpada dessa inveja, sabia? Mas tem um demônio nela, um espírito que ela se deixa envolver, e aquele espírito leva ela a ter esse sentimento de cobiçar o que o outro tem, ou de desejar o mal do outro. Às vezes são grandes amigos. Um dia eu estava falando com a mulher e ela era ex qualquer coisa dessas aí. E ela disse que as pessoas que normalmente procuravam ela para fazer trabalho era impressionante. Normalmente eram as melhores amigas Meu Deus. ou os melhores amigos. Por quê? Porque a inveja ela faz com que a pessoa não queira que o outro se destaque em relação a ela em alguma coisa. Então ela fica pensando assim, poxa, a pessoa fala tão bem do casamento dela, tá o tempo inteiro falando bem, que tá bem, e eu tô na pior. Então, vamos dar uma Equilibrar. equilibrada. Exatamente. E aí ela vai lá e faz um trabalho para dar uma amarrada, para dar uma segurada, para causar separação, porque daí a amizade parece que fica mais forte, porque ela apoia daí a amiga, entendeu? Não vai agora ficar com desconfiado com as amigas, né? Ou com os amigos, mas ela disse que isso acontecia muito, que as pessoas que mais procuravam eram pessoas que eram próximas. Então isso que acontece, isso existe realmente. E só que não é a pessoa. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6:12, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra demônios que agem na vida das pessoas. E tem pessoas que elas são fracas. Exatamente. Então, quer dizer, eu acredito que esse demônio, ele tenta colocar inveja em todo mundo. Acho que ninguém escapa dessa de o demônio querer pôr. Só que a pessoa que ela é forte, ela entende. Por exemplo, se um demônio vem colocar no meu coração uma inveja contra alguém, e eu entendo, eu falo, opa, peraí, que negócio é esse? Eu gosto dessa pessoa, eu quero que essa pessoa vá bem, eu quero que ela seja bem sucedida. Que sentimento é esse? Está amarrado em nome de Jesus. Porque eu sei que isso não é meu, isso é espírito ruim. Já uma pessoa que é fraca e não tem esse entendimento, quando vem aquele pensamento, ela vai aceitando. Tipo, poxa, essa pessoa quer ser melhor do que eu. Né? Às vezes a pessoa compra um carro e ela fica toda feliz com o carro, ela pensa que todo mundo vai ficar feliz com o carro dela. É. Ela tá contente, ela, Aí ela nossa, mostra o carro para a pessoa enche de defeito o carro. ela acha Né? que Eu todo mundo conheço vai ficar pessoas, acho que todo mundo deve feliz. conhecer alguém assim, É, que você vai mostrar, em vez da pessoa ficar feliz, ela fica ela fica chateada, chateada, ela fica mostrando os põe defeitos. defeito, fica de cara Eu conheço feia. pessoas assim que você vai mostrar o carro, ele começa a falar os defeitos do carro. É, Ah, esse carro é assim, assim, esse é, carro não é para peça, meu Deus, agora você vai ter que começa a casar colocar com o carro, né? defeito. É. E daí a E a pessoa pessoa fica acha chateada.
que todo mundo vai ficar feliz. Só que quando no coração dela tá dizendo, pô, vou levar lá pro meu amigo ver, pra minha família ver, para as pessoas verem, eles vão ficar felizes comigo. Só que o sentimento é o contrário. A pessoa fala, poxa, essa pessoa veio se aparecer para mim aqui. É verdade. Ela veio se achar melhor do que eu, porque ela tem e eu não tenho. Exatamente. Ou às vezes o dela é novo e o meu não é. É. É incrível. E é um demônio que faz isso. E a pessoa, eu acredito que a pessoa que ela tem inveja, na verdade, ela não quer ser uma pessoa invejosa. Sim. Ela não quer, porque na verdade ela sofre junto. Ela sofre por causa disso, porque a Bíblia diz que a inveja é podridão dos ossos. E a Entendeu? inveja. Então, quando a pessoa está assim, imagine, podridão dos ossos, quer dizer, ela é uma pessoa que ela sofre junto. Ela sofre por. Só que ela sofre por ver uma pessoa bem, quer dizer, então ela é uma pessoa que sofre por esse sentimento. Talvez ela não se dê conta disso. Mas ela pega a raiva da pessoa, ela pega a implicância da pessoa, pega a birra. Enfim, ela se torna uma pessoa que ela vai sofrer por causa desse problema, porque a própria Bíblia diz que a inveja é podridão dos ossos. Exatamente. E a inveja, meus amigos, muitas vezes leva a pessoa a sair de casa, ir lá em um lugar e pagar um espírito para entrar na vida do outro e amarrar a vida do outro. É o que nós lemos aqui, ó. Números, capítulo 22, versículo 3, diz: Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. O que levou o Moabe, no caso que o príncipe dele era o Balaque, a procurar o Balaão para fazer um trabalho? Ele estava com medo do crescimento desse povo. Do povo de Israel. Que o povo estava crescendo mesmo. Estava crescendo, ele botou o olhão grande e ele ficou com medo. O medo dele era: se esse povo crescer como eles estão crescendo e passar por aqui, eles vão acabar com a gente. Nós temos que fazer um mal para eles. Tanto que ele fala aqui, ó. Ele diz assim: temeu muito, assim, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto haverá ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Entendeu? Então ali fala em seguida que ele mandou buscar o Balaão para que o Balaão viesse e praguejasse aquele povo. Porque tem gente que tem uma boca de praga, né? É, verdade. Tem gente que tem uma boca de praga. Joga uma praga, o negócio fica sério. É outra forma de praga, de coisa que pega. Inveja, macumba e praga. Tem gente que joga praga. Me lembro uma vez que eu estava vendendo um carro e a pessoa que comprou meu carro foi para o Detran para fazer a transferência e colocou o carro bem numa placa que estava escrito não estacione no Detran. Meu Deus. No Detran. Ela foi lá e colocou o carro e eu não percebi. Descemos, quando ele voltou, o guardinha tinha multado ele. Ele ficou bravo, tentou tirar a multa. O carro já era dele, né? Tentou tirar a multa. E o policial falou: não posso tirar, você está debaixo da placa que diz que não é para estacionar em pleno pátio do Detran. Nossa. Aí ele entrou dentro do carro como se tivesse aceitado, olhou pro cara, apontou o dedo e disse assim: esse homem nunca há de sair de um sapato furado. Meu Deus. Até hoje, ele falou essa palavra. Pessoas como esse nunca há de sair de um sapato furado. Eu, do meu lado, falei: está amarrado em nome de Jesus, que Deus abençoe esse homem, ele está fazendo o trabalho dele. Quem está errado é o indivíduo aqui. Quem estacionou no lugar errado. Que Deus abençoe ele, que ele prospere e essa praga não pegue nele. Então, o que o Balaão fez? O Balaque, ele foi chamar o Balaão para que viesse e jogasse uma praga no povo de Israel. Agora, o que me chama a atenção é que o povo de Israel não sabia de nada. Estava em casa, quer dizer, normalmente a pessoa está em casa, né, dormindo, achando que está tudo um paraíso, e tem alguém, às vezes, escondido nas ocultas, trabalhando contra ela, desejando mal para ela de forma oculta, né? Escondido. Isso é coisa de demônio. É coisa de demônio, porque o demônio é que trabalha com ocultismo, que trabalha com coisas ocultas, escondidas. Porque o que é de Deus você não precisa esconder. E as claras, entendeu? né? É que nem se você. Por que você. Hoje o evangelho chama a vir para a igreja, porque é luz, que é uma coisa que está às claras, que a pessoa pode vir, porque sabe que é uma coisa do bem. Mas quando a pessoa tem que fazer uma coisa escondida, é porque realmente alguma coisa está complicada. Está complicado. Então o que acontece? Agora, pensa na situação do povo de Israel. Tranquilo, eles tinham um plano. Qual era o plano? Eles estavam no Egito vivendo uma escravidão infernal, sabe? Mas ninguém olha para isso. Deus entrou na vida deles, começou a tirar eles de lá, então despertou inveja. Ninguém tinha inveja deles na escravidão. Verdade. Ninguém tinha inveja deles quando estava lá amassando barro. Ninguém. Mas agora estavam todos com inveja, todos querendo que eles caíssem. Não, esse povo não pode crescer. Mas o povo de Israel não sabia de nada. Eles estavam dizendo: nós saímos de lá, graças a Deus, vamos passar por aqui, tem uma terra maravilhosa esperando por nós lá. Mas no meio do caminho tinha o tal do Balaque. Querendo barrar. Né? Muitas pessoas passam por isso. Ela tem plano de falar: esse ano eu vou levantar minha empresa
e eu vou construir minha casa, e só que tem um mal no meio que entra, começa a dar tudo errado. Às vezes a pessoa que está planejando casamento, daqui a pouco começa a brigar e separa, nem casa. O mal ele entra já no projeto do negócio, ele tenta entrar para causar algum dano, para causar algum mal. E aí precisa da bênção de Deus, né? Exatamente. E o texto aqui, ele fala, não vai dar tempo, porque eu não marquei aqui o tempo e acho que nós vamos estourar o tempo agora. Mas diz aqui, então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E o Balaque foi lá e fez, prepara um altar, pôs 7 carneiros, 7 bezerros, 7 não sei o quê, para dali ele poder praguejar o povo de Israel. Para quem estava sendo oferecido aqueles bezerros, aqueles animais? Não sei, entendeu? Mas eles iam, era algo para amaldiçoar o povo de Israel. Essa era a ideia deles. Só que aí, meus amigos, entra o seguinte, eu tenho 2 perguntas. O que seria de Israel se Deus não fosse com eles? Era isso que eu ia falar agora, né? Ainda bem que Israel né? Sempre foi o povo de Deus, escolhido de Deus, né? E Deus sempre teve com Israel. Então, na verdade, essas pragas, tudo isso que eles fizeram, na verdade, como Israel buscava a Deus e estava na presença de Deus, essas coisas não pegavam. Sim, mas o que seria... Ah, não, o que seria terrível, né? Se Israel, aquele povo, não tivesse a bênção de Deus com eles. É para você pensar, tá? Muitas pessoas hoje estão doentes, deprimidas, dando tudo errado, toda embaraçada, sofrendo, porque ela está longe de Deus. Ela pode acreditar em Deus, ela pode crer que Deus existe, mas ela não tem uma prática de buscar a Deus. Ou se ela tem fé e ela tem essa prática, ela não tem o entendimento para fazer da forma correta, e isso é necessário, para que o mal não tenha força na vida dela. Né? Por exemplo, o caso de Jó. Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que cria em Deus, mas ele não tinha entendimento. Ele mesmo fala que não tinha. O que aconteceu? Tinha uma brecha na vida dele, o diabo entrou, acabou com a família, acabou com as finanças, acabou com tudo. Exatamente. Enquanto Jó não aprendeu, não teve um encontro com Deus que mudou sua vida, sua concepção a respeito de Deus, nada aconteceu. Só aconteceu depois que Jó ouviu a voz de Deus. Aí Deus virou o cativeiro de Jó. Ele precisa conhecer a Deus, né? Porque ele temia Deus. Porque ele temia Deus, ele fazia até tudo pelos filhos, pela família, por tudo, né? Porque ele cria em Deus, ele sabe, mas é aquele negócio de conhecer Deus, de ouvir falar. Às vezes conhecer o Deus, de saber falar, às vezes não é o suficiente. Ele era um homem religioso. Exatamente, não era o suficiente. Ele tinha que andar com Deus realmente, né? E ele fala, de ouvir falar, e agora ele conhecer de com ele e andar. Então mudou completamente a história de Jó. Então havia uma brecha na vida de Jó. Muita gente lê e passa desapercebido esse texto, mas havia uma brecha. O mal entrou na vida dele. O mal acabou com tudo que ele tinha. E aí, quando Jó vai buscando, ele tem um encontro com Deus, Deus muda novamente a vida dele. Então, olha o que Jó passou. Entendeu? Então, tem pessoa que ele até crê em Deus, ele até tem umas suas orações, ele até faz suas rezas e tal, mas falta conhecimento de como Deus age, como Deus opera, para que essa pessoa possa receber aquilo que Deus tem para ela, porque é pela fé que recebemos. Então, se nós não conhecemos, nós não temos como ter fé correta. A gente vai falar qualquer dia sobre isso. Isso é uma coisa terrível, né? Eu até citei José, por exemplo, né? José ele foi vítima da inveja dos próprios irmãos, né? Porque ele tinha sonho, porque ele sonhava e tal e tal. E é isso que atrai a inveja. Exatamente. Plano, né? Não precisa nem você ter. Você faz plano. Você chega para alguém e fala, esse ano eu estou crendo que eu estou planejando porque eu vou comprar minha casa. Já começa a dar tudo errado. Já desperta a inveja. Exatamente. Já desperta aquilo. Só que olha só, nós estamos falando sobre o que seria de Israel se Deus não fosse com eles. Mas olha quando Deus é com ele. Já aconteceu comigo de pessoas me dizerem, fulano falou para você ficar atento, porque tem alguém que está frequentando coisa direto, fazendo macumba para você. Eu falo, não, pode deixar, não dá nada não. E não deu nada. Porque eu sei a segurança que eu tenho. Não é porque eu sou diferente dos outros, né? Mas é porque Deus está conosco. Então aqui fala que quando o Balaão foi lá e ele foi amaldiçoar, Deus proibiu ele, falou, não abra a boca contra esse povo, não joga praga contra eles. É para ver como praga funciona. Exatamente. Porque o próprio Deus teve que interferir, né? E dizer, não jogue praga, porque se ele jogasse praga, pegava. Senão Deus deixaria, deixa que joga, não vai acontecer nada. Mas Deus foi lá, interveio e falou, não abra a boca contra esse povo, porque esse povo, eu abençoei eles. Você não vai amaldiçoar.
abençoe eles porque eu abençoei. É. Daí o Balaão fala para ele, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria, não confirmaria. Eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Por isso que você precisa vir domingo no Tatuquara e sábado aqui pegar a rosa para você ser abençoado. Porque quando uma pessoa é abençoada, quando Deus libera a bênção sobre ela, a maldição não pega mais. Exatamente. Quando a pessoa está abençoada, ela tá abençoada, quer dizer, ela está debaixo da proteção de Deus. Deus está protegendo, por isso que ela é abençoada, porque ela tem a proteção de Deus na vida dela. Uma vez que a bênção de Deus está sobre você, não adianta mais praga, maldição. Não sair adianta. da bênção de Deus, né? Porque a bênção de Deus não sai da vida da pessoa que sai da bênção, né? Então, queridos, a gente está falando sobre isso. Existe, se uma pessoa não estiver debaixo da graça de Deus e a única coisa que protege, essas coisas pegam. Não adianta fazer uma macumba para desmanchar outra, não vai resolver, fica duas macumbas, não adianta. E o que tem que ser feito é buscar a bênção de Deus. Porque se não buscar a bênção de Deus, não funciona. Então, quando você tem a bênção de Deus na tua vida, a bênção de Deus neutraliza essas coisas ruins, tá bom? Então eu quero convidar vocês para vocês virem sábado aqui, dia 30, ou domingo de manhã no Tatuquara, para receber a rosa que nós vamos distribuir. Nós vamos levar no dia 29 para um ambiente de oração, vamos ungir, vamos orar, vamos consagrar, abençoar diante de Deus e pedir que tudo aquilo que nós temos orado por você venha sobre essa rosa, para que ao levar essa rosa para casa você seja muito abençoado. Vai ser dia 30 agora, aqui no Alto Boqueirão, e dia 31 no Tatuquara. Ah, no Tatuquara de manhã daí, né? Tatuquara de manhã, aqui às 19 horas, tá bom? E com certeza vai ser benção, né? Porque Sim. sempre quando é feito esse trabalho que a gente faz entregando a rosa, a gente vê que as pessoas realmente são abençoadas. A gente ouve muitos testemunhos, Muitos né? testemunhos, Muitos. né? Tem aquela daquela senhora mesmo, né? Que a gente vê que ela colocou no quarto lá e usava Tem remédio, muitos, né? Deus, tem muitos casos. remédios, muitos que foram, que são bênção, né? Exato. Que a Bíblia diz que Jesus ele é a rosa de Saron, né? Então é isso, é visando isso. Então o que a rosa é? A rosa vai ser... Nós já estamos orando, é isso que eu quero que vocês entendam. E a rosa vai ser um veículo para levar essa bênção até a tua casa. Porque tudo que a gente vê na Bíblia, a pessoa ela vai atrás, ela manifesta a fé fazendo algo. Faça algo, venha buscar a rosa nesse fim de semana. Deus tem uma grande bênção para você. Porque a fé sem a obra é morta, né? Então, quer dizer, a pessoa tem que ter, se ela tem fé, ela tem que ter atitude. Senão não funciona. Mostre a tua fé, tá bom? A gente aguarda você. Não deixe de vir buscar. Final de semana agora. Sábado aqui no Alto Boqueirão, domingo no Tatuquara. Venha buscar porque Deus vai te abençoar. Assim, manda uma mensagem para mim dizendo, eu irei buscar a rosa. Porque a gente precisa saber quantas rosas a gente precisa e diga pelo que você vai buscar essa rosa para a tua vida. Para que a gente já possa estar orando por você. Deus abençoe. Até amanhã tem mais vídeo. Amém.